Fernanda, estou pensando em trocar todos os meus sistemas aqui rotatório por abraçar cinemática reciprocante aqui e já era, porque eu não aguento mais dor pós-operatória com os meus pacientes, tenho tido muitos casos de dor pós, é chato pra caramba, a gente sabe lidar com isso, e eu tenho um colega que me falou que, nossa, a vida dele mudou. Claro que seu colega pode ter aí, às vezes, mudado não só a questão da cinemática, mas às vezes alguns detalhes no protocolo, porque muito mais do que a cinemática, o que vai influenciar ali aquela dor pós-operatória são princípios de preparo, né? E aí a gente está falando basicamente de todos os princípios de preparo e irrigação dos canais que minimizem extrusão de debris. Inclusive, nesse sentido, tem um trabalho que está em press, né, no Journal of Endodontics, agora em setembro, e que avaliou exatamente isso, né, comparando um sistema de lima única, inclusive, com cinemática rotatória, outro cinemática reciprocante, e o que ele diferenciou, né, nesses dois sistemas não foi só a cinemática, mas também fez outro grupo onde ele realizava um pré-flaring, uma pré-ampliação. A gente vive falando aqui de ampliação de terço cervical e médio antes de você trabalhar em terço apical, né, e fazer um protocolo de irrigação, enfim, todos os princípios que a gente fala bastante aqui, mas que foram avaliados então nesse estudo, né, duas limas únicas, e aí fazendo essa pré-ampliação e não fazendo. E o que ele encontrou como resultado, né, foi que realizando uma pré-ampliação desse terço cervical, quase entrando em terço médio, ele fala a respeito de 4 a 5 milímetros para dentro da embocadura do canal, né, fazer primeiro essa pré-ampliação para só depois começar a utilizar essa lima de preparo, lima única, né? Por exemplo, um dos sistemas utilizados, o sistema reciprocante foi o Wave Gold. Ele teve sim uma diferença significativa na dor pós-operatória de pacientes que foram testados, foram pacientes com pulpite em prés inferiores e que passaram por alguns desses protocolos. E os protocolos que mais apresentaram resultados positivos no sentido de menor dor pós-operatória, especialmente no período de 6 e 24 horas, que são os períodos de maior dor que ele referiu nos outros sistemas, nos outros grupos. Nesses dois períodos, aqueles sistemas, aqueles protocolos onde houve a pré-ampliação, aquele pré-flaring, né, aquela ampliação ali de 4 a 5 milímetros de embocadura para baixo antes de iniciar o protocolo ali recomendado por cada fabricante, melhorou a questão da dor pós-operatória do paciente. Tá? E não teve diferença, lógico, um trabalho único, não teve diferença entre as cinemáticas. Então, o que eu recomendo para você, que eu te oriento, não só logicamente baseada num único trabalho, né, nesse clinical trial que tá aqui logo, vai estar disponível aí para... E o que eu te oriento, né, no final de tudo isso, não só, obviamente, baseada nesse único trabalho, né, isso daí foi só uma chamada para a gente poder trazer esse assunto à tona, que é um assunto aí que realmente atrapalha, né, pode atrapalhar o dia a dia do consultório, tanto para o profissional e pior ainda para o nosso paciente. Mas é o seguinte, mais do que qual que é a cinemática que você vai usar, ou qual o sistema exato que você vai usar, qual motor que você usa, ou seja lá o que for, o que mais vai impactar, né, com relação ao preparo, existem outros fatores, sei lá, dor pré-operatória do paciente, outras questões, mas com relação ao preparo, então que está na sua mão aí, dentista, para você executar, é muito mais princípios de preparo que minimizem a extrusão de debris. Estamos falando de uma irrigação abundante, especialmente entre trocas de instrumento, recomendação 5 ml de soro fisiológico. No momento em que você está fazendo, né, o seu preparo, você lembrar então, primeiro, descontaminação, preparo de descontaminação de corpo de canal, terço cervical, terço médio, com bastante irrigação, para só depois você chegar na região apical, primeiro com instrumentos de pequeno diâmetro e depois gradativamente fazendo aí o seu glide path e o seu shape final apical, e aí sim, né, de uma maneira muito mais conservadora no sentido de extruir debris que estão contaminados e que podem realmente gerar aí um quadro de dor intensa pós-operatória, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo.